Olá, quero desejar uma boa quinta-feira para todos que já estão nos assistindo. Hoje nós temos aqui uma conversa especial com uma trabalhadora da saúde, uma trabalhadora da enfermagem, a Edileuza Fortuna, que é dirigente da Intersindical e dirigente do Sindisaúde de Santa Catarina, o sindicato que agrega, que congrega os trabalhadores da saúde. É uma categoria muito importante, sempre foi muito importante, mas nesse momento de pandemia é quem está na linha de frente do enfrentamento à doença, à contaminação, expostos a muitos riscos. O que é pior, o que a gente tem visto aqui, vamos conversar com a Edileuza, é a falta de equipamento, de proteção individual, enfim, a falta de instrumentos básicos para se garantir a integridade física e emocional desses profissionais tão importantes para o nosso país, para a sociedade brasileira, importância que aumenta muito no enfrentamento da pandemia. Edileuza, um bom dia para você, e quero te passar uma pergunta aqui, para você nos contar para quem está nos assistindo, o que é que vocês têm visto, enfim, junto aos trabalhadores da saúde. Você estava me falando agora, vocês estão, enfim, constantemente conversando com a categoria, e você tem uma visão por dentro dos hospitais, enfim, de quem está na linha de frente. Queria que você nos contasse qual é a real situação que vocês estão verificando e que está afetando já muitos trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde. Bom dia, Índio, bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão assistindo. Eu acho que, eu estava pensando aqui como é que a gente ia tocar isso, né? Eu queria primeiro colocar, Índio, que eu trabalho há 26 anos esse ano como técnica de enfermagem. Já passei por várias unidades hospitalares, né? Hoje eu trabalho no Hospital Florianópolis, que é um hospital, uma organização social, que alguns trabalhadores ficaram cedidos do Estado, outros cedidos do Ministério da Saúde e muitos trabalhadores CLT, que são um contrato precarizado, diferenciado, e que precisam se submeter à lógica do mercado dentro da saúde. Mas eu estou te falando isso porque esse hospital hoje ele se tornou na Grande Florianópolis, porque Santa Catarina se dividiu por regiões e cada região ficou com um hospital de referência em Covid-19. Então, essa organização social ficou como referência em Covid-19. Foram liberados todos os outros pacientes e a gente só atende esse tipo de paciente. Lá no começo da minha jornada como profissional de saúde, eu ia fazer pedagogia. Mas aí eu via minhas irmãs fazendo enfermagem e eu digo assim, olha, que é uma coisa interessante, se tu quer cuidar das pessoas, tu vai fazer enfermagem. E quando tu escolhe, uma profissão que a maioria é mulheres, né, 93% dos técnicos de enfermagem são mulheres, um dado do Conselho Federal de Enfermagem, e a gente escolhe por o cuidado, mas o cuidado que no sentido de salvar a vida, de tu ver a pessoa melhorando, ter alta e ir para casa. E aí, na época que eu comecei a trabalhar, a gente era muito preocupado com o HIV, né? Com como se cuidar dos pacientes com HIV, porque nós éramos trabalhadores da saúde, grupo de risco. Depois veio a hepatite C, e já existia, mas veio a crescer muito no país, e eu trabalhei muito tempo no Hospital Florianópolis, na vigilância epidemiológica, que é onde a gente coleta os dados, vai lá, atende o paciente que tem hepatite C, tuberculose, sífilis, HIV, H1N1, que é um coronavírus, e ali eu pude olhar com outro olhar para a assistência da enfermagem. E aí também entender o que a gente está vivendo hoje, né? Que é um país que está subnotificando e que a gente não tem a realidade do que está acontecendo. A gente não sabe quantos profissionais, quanto da população,
quanto daqueles trabalhadores que trabalham em serviço essencial do supermercado, no posto de gasolina, nas indústrias, no transporte coletivo, que estão contaminados. E aí, como profissional de saúde, todo mundo, vocês são heróis. Olha, a gente não quer ser herói. E eu estava vendo outro dia uma reportagem que fez também com uma médica sanitarista, e ela falava isso, a gente quer qualidade de trabalho todos os dias. E nós não estamos tendo isso. A gente está regulando os EPIs, estão regulando porque as grandes indústrias, as farmácias, está todo mundo comprando EPI, e estão vendendo a preço de ouro, né? E a gente não tem um governo decente que vai lá e estatize esse negócio, que tome as indústrias e faça produzir equipamentos para proteger a população, para proteger quem realmente presta assistência. E aí, como profissional de saúde, a gente tem uma carga viral já diferenciada. É por isso que 14% é contaminado na Itália e em outros países, esses são os índices. E no Brasil não vai ser diferente, porque a nossa carga viral já é diferenciada. A gente não tem, na maioria dos hospitais, um protocolo de longa data, que quando você vai preparar a medicação, você já teria que preparar de luva e de máscara, porque os antibióticos, a gente já, quando vai preparar, tu já inala um pouco desse antibiótico, tu já convive com várias outras doenças, a tua carga viral vai dificultando, né? E aí a gente também lá no começo, há um mês atrás, quando surgiu no Brasil, fevereiro, março mais efetivamente, ninguém trabalha de máscara, só vai atender paciente com máscara quando ele tem sintoma, né? E aí é o caos que a gente ainda nem chegou no caos, mas eu acho que já está dado que vai ser 2 meses ou 3 meses, ou nos próximos tempos aí, que eu acho que a gente vai viver num fechamento e numa abertura de isolamento social por um bom tempo. Não sei se eu te respondi, mas eu queria dizer que nós, profissionais da saúde, estamos sofrendo psicologicamente, mas também isso não vem de hoje, isso já vem de um sofrimento que já é anterior para os trabalhadores, que não somos diferentes, não só na saúde, né, em outras áreas também. Não, muito bem. Nesse momento, Edileuza, está acontecendo uma reunião das centrais sindicais, nossos companheiros da Intersindical estão participando, uma reunião virtual, claro, né, tudo precisa ser virtual, é uma reunião das centrais sindicais com o Ministério Público do Trabalho, enfim, com várias entidades que atuam no mundo do trabalho, e também com a bancada de senadores que particularmente está discutindo agora a MP 905, né? Mas um dos temas que a gente tem levado, inclusive pela Intersindical, é a importância de fazer uma reconversão produtiva para adaptar algumas indústrias à produção de equipamentos de proteção individual, enfim, de todo o instrumental necessário para enfrentar a pandemia, né? Seja os equipamentos de proteção individual, a questão da vestimenta, e seja também todo o instrumental cirúrgico, enfim, aquilo que os médicos, os enfermeiros e, enfim, como você disse, a grande maioria mulher, né, necessita para dar o atendimento à população adoecida. Agora, você falou aqui da conversa que a gente teve com a doutora Maria Maeno, que é médica, sanitarista, uma pesquisadora, uma pessoa que conhece profundamente também a área da saúde, enfim, e os dilemas enfrentados pelos trabalhadores. A doutora Maria já tem décadas aí de luta, em particular na questão da saúde do trabalho. E ela conversava com a gente sobre o que está previsto na medida provisória 927, que a gente comentava isso contigo esses dias também, né, que é o aumento da jornada de trabalho, né, extrapolando a jornada de trabalho já regular, e também na medida provisória retira
o direito que o pessoal da saúde tem, e todos os trabalhadores têm, de caracterizar o adoecimento como uma doença ocupacional, como uma doença adquirida no trabalho, né? Isso traz prejuízos, porque pode ter consequências para a saúde, né? Todos nós sabemos, tem enfim, sequelas, e isso é mais uma forma de o governo não apenas não valorizar, mas desvalorizar, né? Eu queria que você comentasse esses dois aspectos, o aumento da jornada e a impossibilidade aí dos trabalhadores caracterizar o seu adoecimento por coronavírus, na medida em que adquiriu o vírus no ambiente de trabalho, né? Mas acho que particularmente o problema da jornada é mais grave ainda, né? Então, sobre a jornada, a gente vem, Santa Catarina e Paraná, Paraná tinha e o Requião acabou tirando as 30 horas da enfermagem, mas a Santa Catarina a gente já tem para os servidores públicos as 30 horas da enfermagem desde 96. E aí, uma luta que é nacional para a enfermagem, os médicos têm uma carga horária de 20 horas, e aí tem 3, 4, 5 vínculos. O pessoal do raio-x, né, que trabalha no raio-x, na tomografia, ressonância, tem carga horária de 20 horas, porque estão expostos, né, inclusive tem um equipamento que é para dosar, mas infelizmente trabalham em 2 ou 3 vínculos, porque não adianta reduzir a jornada e não ter um salário digno, né? O que acontece? Por que a gente ganhou 30 horas em Santa Catarina e a luta que foi da greve, a minha primeira greve em 96, né? A primeira vez a gente nunca esquece. Lá em 96 a gente fez uma greve para conseguir a jornada de trabalho. Na verdade foi 92, mas 96 ganhamos no plano de cargos e salários. Por quê? Porque comprovadamente vários estudos científicos provam que depois de 6 horas na enfermagem, na assistência direta ao paciente, tu vai preparar a medicação, tu vai administrar a medicação, tu tem que ter as 5 certezas, que hoje já deve ter mudado muito, tu vai trocar o paciente, tu vai mudar de decúbito a cada 2 horas, sabe, é uma rotina exaustiva. E aí tu trabalhar 12 por 36, ou trabalhar numa carga horária mais de 6 horas, tu já não vai ter a mesma concentração para preparar, administrar, para ver o oxigênio do paciente, para ver os sinais vitais. Então, a assistência, ela fica prejudicada direta no paciente. E aí, depois de 12 horas, a gente era, antes da 927, não podia, tu tinha que ter 6 horas de descanso. Agora não. Agora tu pode tocar 24 direto. E aí qual é a qualidade que tu vai ter? Outro dia teve uma enfermeira de uma UTI e não está longe, essa é a realidade que está vivendo os profissionais por conta da falta de EPI, de colocar fralda geriátrica para tu ficar na UTI, para tu não precisar te paramentar, porque para tu te paramentar e para tu tirar é um risco enorme. Tu tira primeiro a luva, daí tu lava a mão, daí tu tira a máscara, daí tu lava a mão, entendeu? Tem toda uma rotina para se paramentar e para tirar. E se tu fica 24 horas, tu já imaginou quantas horas tu vai ficar com uma máscara? Atrás da orelha, tu ficar 12 horas, atrás da orelha chega a sair sangue, tem colegas que mandam fotos, que sai sangue de ficar, o óculos, várias vezes o pessoal vê na mídia, aqui marcado, sem contar o estresse que tu tá ali diretamente ligado quando tu tá lidando com o paciente, né, e tal. Sobre a questão da contaminação nos locais de trabalho e a saúde do trabalhador, né, nunca, nenhum dos governos se preocupou em realmente implementar a política de saúde do trabalhador em todas as áreas. E aí na saúde não é diferente. Em 2004, eu trabalhava no hospital universitário e no hospital Florianópolis, 2004. Hoje, graças a Deus, né, eu estou em um serviço só, mas enfim, lá atrás eu era meio louca, mais nova também, e trabalhava em 2. E aí eu adquiri a tuberculose. E eu peguei no ônibus.
a tuberculose. Numa noite, eu lembro que junto com a enfermeira, a gente passou 3 vezes uma sonda nasogástrica em um paciente de TB. E estava paramentada, com certeza, mas não digo que foi daquele paciente, porque eu trabalhava numa clínica médica e em outra clínica médica, onde tem isolamento e que tu lida com paciente com tuberculose, todas as doenças, né? E aí, quando eu fui passar no médico do trabalho, do estado, ele disse, tu não deve ter pego no trabalho, tu pode ter pego no ônibus. Ou seja, eu trabalhava 24 horas e folgava 24 e peguei no ônibus a tuberculose. Agora, tu imagina os pacientes que hoje estão lidando com coronavírus diretamente, né, em especial os hospitais que são referência, mas nos outros todos, né, assistência básica aqui nos postos de saúde, que o paciente chega sintomático e o vírus, ele fica muito tempo na superfície, né? E você vai tocar nos papéis, por isso que muitos administrativos também se contaminam, né? Porque ele fica no papel. Então, o fluxo de trabalho daqui para frente vai ter que ser mudado. Agora é uma preocupação, né? Porque onde já se viu a gente não conseguir colocar isso como uma doença de trabalho, não fazer CAT, e vai ser uma enxurrada de pacientes contaminados. Mas eu queria colocar, porque tocou o sinalzinho aqui do WhatsApp, e a minha sobrinha, que trabalha no Hospital Florianópolis, ela mandou uma mensagem que está de quarentena. Ela é técnica de enfermagem, e aí quando tu vê alguém que é de fora, é diferente, né, do que quando alguém da tua família. E eu já imaginava que os outros iriam se contaminar. Ela mora no mesmo terreno que a minha irmã, que é paciente de risco, e os filhos dela ela já estava isolada da família. Essa é a realidade de milhares de trabalhadores e profissionais, de não enxergar, de não abraçar, de não beijar os seus familiares. E ela estava isolada dos filhos já fazia um mês. E hoje ela voltou para casa. Ontem ela disse assim, tia, tô meio ruim, assim, passei o dia na cama e hoje foi trabalhar, mandaram para casa, não fizeram o teste, mandaram para casa e ela está de quarentena. Ela é o exemplo de milhares de mulheres que estão longe, que vão ficar longe dos filhos, dos familiares, com a suspeita ou com confirmação. E aí, quando eu falava lá atrás de confirmação de coronavírus, Índio, é porque a gente adoece, se a gente adquirir, a gente é um paciente mais vulnerável a ir para UTI, mais vulnerável a precisar de respirador. E quando a gente vê a notícia, fulana de tal, a Fernanda, minha amiga, está lá na UTI faz uma semana, a fulana Silvana de Joinville está na UTI uma semana, sabe? Isso mexe no psicológico dos profissionais, e aí tu não vai preencher nem CAT por esse profissional? Como é que é isso, né? A testagem em massa, a gente precisa testar os profissionais de saúde urgentemente, testar o pessoal que trabalha no supermercado, que trabalha nas farmácias. Essa população precisa ser testada para ser isolada, para a curva não crescer, que está crescendo, né? Absurdamente no país. Eu acho que era isso que eu tinha para colocar e dizer que, infelizmente, o nosso presidente, ele não está levando a sério, e daí o ministro da Saúde não é um santo, né? Depois podemos comentar melhor quem é a pessoa, né? Ele está fazendo porque ele é médico e conhece a realidade, o que vai vir, o sucateamento que já tem e o que a gente vai sofrer daqui para frente. De fato, é muito, muito triste mesmo essa realidade. A gente tem visto aqui em São Paulo os relatos que ficaram aí bastante conhecidos do hospital no Tatuapé, uma situação absolutamente precária dos profissionais da saúde, completamente expostos à contaminação, né? E, como você bem disse aí, não são números, né? São pessoas. Em particular, para quem está na área da saúde, como você disse, tem uma carga viral muito maior, né? Então você recebe ali, e a integridade física e emocional, né? Porque também
imagino que a pressão emocional, psicológica é ainda maior do que a pressão física, né? Você e o Sindsaúde, né, juntamente com a Intersindical, somos defensores do Sistema Único de Saúde, né, da importância do Sistema Único de Saúde para o país. Nós sabemos que já depois da Constituição de 88, os governos passaram a adotar várias medidas para não cumprir a determinação da Constituição, que era estruturar um sistema unificado no país. O projeto é muito bom, né? Eu conversei, você deve ter assistido, com o professor Gonçalo Vecina, que é um dos criadores da Anvisa, foi também uma pessoa que ajudou muito na estruturação do SUS, a própria doutora Maria Maeno, e a gente comentava de dois processos que eu queria que você comentasse. O sindicato aí faz parte da Frente Nacional em defesa do SUS, né, 100% público, contra a privatização da saúde, e que tem, enfim, uma luta em duas frentes, né, que é o processo que vem acontecendo na saúde brasileira, que é o processo de mercantilização, né, transformar a saúde numa mercadoria através das privatizações, das organizações sociais, como você bem disse, né, que é tirar o Estado e passar para grupos privados, enfim, e que já é uma tragédia o processo de mercantilização, né? E nos últimos anos, esse processo de mercantilização, ele deu um salto de qualidade para aquilo que os especialistas chamam de financiarização. Ou seja, os grupos hospitalares hoje, eles não pertencem mais a um médico, a uma família de médico, ou grupos hospitalares, eles pertencem aos bancos, né? Eles são hospitais e grupos que atuam na Bolsa de Valores, e que os gestores desses hospitais, eles não têm mais que dar satisfação aos pacientes, eles têm que dar satisfação aos, como é que a gente chama, os dividendos dos acionistas, quem compra as ações nas bolsas de valores desses grupos econômicos. Normalmente está tudo junto lá com os fundos dos bancos. Então, a gente tem um processo no Brasil que é absolutamente nefasto, né? Eu tenho uma experiência pessoal, meus pais meu pai faleceu há 15 dias, você sabe, né? Mas minha mãe segue vivendo lá em Promissão, que é aqui no interior de São Paulo, e meu pai teve, enfim, nos últimos anos, uma complicação em função da efizema pulmonar que ele tinha. E eu acompanhei, tive que várias vezes correr para lá, eu acompanhei muito de perto, assim, passei noites dentro do hospital, os profissionais da saúde lá do Hospital Geral de Promissão, a quem manda um abraço e um agradecimento, entendeu? Como você diz, são trabalhadores muito abnegados, né? Que assim eu ficava com orgulho toda vez que eu via o profissional entrar, que a importância que ele dá, o cuidado que essas enfermeiras e os enfermeiros dão, e uma que sempre, inclusive, é delegada sindical lá do hospital, ela vem nas manifestações, ela me via lá, falava, você está aqui agora, né? Eu te vejo sempre nas passeatas, e ela me lembrou, faz 20 anos que esses profissionais não têm um reajuste de salário. No máximo, às vezes, consegue uma correçãozinha da inflação, mas o salário está lá atrás, né? E os profissionais da saúde são os mais mal pagos que a gente tem em vários estados. Aqui em São Paulo é um escândalo o salário dos profissionais da saúde. Eu queria que você comentasse, então, já nesse bolo todo, qual a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde, né, do papel do Estado, do financiamento necessário para estruturar esse SUS, já em situações normais, né? Numa situação diante de uma pandemia, isso fica muito ressaltado. A própria população agora está vendo qual é a importância de ter um SUS, né? Esse negócio de ter plano privado, as categorias, claro, as categorias querem, porque também a fila, a demora do atendimento, mas a gente sabe que os casos de complicação, os casos mais sérios, quem precisa tratar de um câncer, de uma doença mais grave, é o SUS que recorre, né? Então, a gente precisa de financiamento e precisamos defender
Sistema Único de Saúde. Queria que você comentasse o SUS num contexto de desmonte do Estado e num contexto aí que a população percebe da sua importância. Que rolo. Vamos lá. Então, primeiro, eu acho que falando do SUS, né, o que a gente defende, diferente de várias outras correntes aí que defendem o Sistema Único de Saúde, a gente construiu na Frente Nacional contra a Privatização um conceito de um SUS que seja público, estatal. E por que ele não basta ser só público? Porque ele precisa ser estatal, com trabalhadores com concurso público, que seja de qualidade, porque se ele for só público, pode ser administrado por OS, por OCIP, a EBSER, as empresas que administram as empresas dos hospitais universitários, elas são públicas, mas não são estatais, porque elas são regidas por iniciativa privada, né? Então, dentro desse conceito que a gente defende na Frente Nacional contra a Privatização, a gente está resgatando um conceito de saúde lá da Constituição de 88, lá da reforma sanitária, que é muito mais amplo. Porque quando você vê hoje a gente defender na intersindical que a gente não pode ficar só na defesa do profissional de saúde, a defesa só da saúde, a gente tem que debater condições de trabalho para todos os trabalhadores, a gente tem que defender a educação pública de qualidade, porque o conceito de saúde é isso, é educação, é moradia, é alimentação, é direito à terra, é quase que um socialismo mesmo, e é isso que se defendia lá atrás no conceito de saúde, é isso que Cuba tem como conceito de saúde, que as pessoas sabem quem é o seu agente de saúde, é isso que a gente precisa continuar defendendo. E por que aconteceu lá atrás na Constituição, se deixou que podia ter o complemento da iniciativa privada. Olha o tamanho da cagada que foi feito, né? Não estou dizendo que os que militaram fizeram isso. A gente não teve a força suficiente para barrar, porque é um inimigo grande, né? Um inimigo gigantesco. A saúde privada, a mercantilização. E aí, com isso, vem os planos privados de saúde que levam um grande dinheiro do sistema único, a desvinculação das receitas, os planos populares que eles estão querendo implementar, a privatização que vem através das organizações sociais, das empresas estatais, da EBSER, das OCIPs, que também tiram dinheiro enorme e que o conceito deles é diferente, de um conceito universal de saúde e um conceito de equidade, que você atende a pessoa conforme a necessidade que a pessoa tem, que você atende a pessoa universal, porque você atende a pessoa independente dela morar em algum lugar ou dela não morar, de ela ser brasileira ou de ela não ser brasileira. Esse conceito de sistema único de saúde que a gente tem aqui no Brasil, ele não é fortalecido porque os governos vêm destruindo fora. Por exemplo, o ministro que a gente tem hoje, o cara está lá muito bonzinho, mas ele vem da iniciativa privada. E aí, quando a gente vê 7 milhões para um hospital aqui, 20 milhões para construir um hospital de campanha lá não sei aonde, outro hospital de campanha e tal. E quem é que vai administrar esse hospital de campanha? A iniciativa privada, as organizações sociais que estão administrando e estão levando dinheiro da saúde pública. Outra questão que você colocou, a lei de responsabilidade fiscal, que é uma das questões que eles colocam para não ter concurso público e não admitir trabalhadores nos serviços públicos de saúde. E aí fica essa disparidade gigantesca dos trabalhadores que trabalham em hospitais privados, que trabalham uma carga horária maior, 12 por 36, dá 40, 44 horas semanais, e um salário de R$ 1.200, R$ 1.300 para técnico e R$ 1.800, R$ 2.000 para enfermeiro. E aí é absurdo, né?
desumano, né, o que a gente vê. E para completar também, eu acho que a enfermagem não tem um piso, a enfermagem, os médicos, fisioterapeuta, assistente social, não existe piso para os profissionais de saúde, porque quando fala em profissional, não é só técnico de enfermagem, é toda uma equipe multiprofissional que é importante para que se atenda, né, porque principalmente agora, nesse período, a gente precisa da indústria farmacêutica à mão, e ela está na mão da iniciativa privada, não está na mão do sistema único de saúde. A gente precisa de equipamentos hospitalares, e a gente tem na mão da iniciativa privada. E aí são o que mais lucra no mundo, depois do sistema financeiro, são indústrias de equipamentos e farmacêuticos, né? Então, a gente precisa reverter essa lógica, né? Enquanto não reverter essa lógica, a gente vai estar à mercê deles, e aí a saúde vai estar sendo tratada como mercadoria. Mas voltando aos profissionais, por que a gente precisa de uma equipe toda e bem valorizada? Porque o fisioterapeuta numa UTI, e os pacientes de coronavírus vão muito para a UTI, precisam ver, o teu pai precisava de fisioterapia respiratória, porque o pulmão é o mais atingido nesse momento, precisa de fisioterapeuta. Precisa do farmacêutico para ele dosar a medicação, precisa do médico para prescrever, precisa do enfermeiro para fazer a rotina da enfermagem. Ou seja, se a equipe não tiver coesa, se a equipe não tiver valorizada, se a equipe não tiver uma jornada de trabalho digna, aí não tem como que o sistema vai funcionar, né? Não tem condições desse sistema funcionar. E essa lógica de mercantilização está terrível, né? Porque dentro das organizações sociais se colocam metas para os trabalhadores, metas para os hospitais, dentro do contrato de gestão. E aí, o que é a meta? É o número de altas com o número de pacientes que entram. Ou seja, vamos liberar rápido esses pacientes para ir embora. E agora, nessa época, a gente vai ver que esse sistema vai entrar num colapso por conta disso também, né? Mas eu acho que era isso. Do tanto que você me colocou, eu acho que eu consegui responder um pouco. Não, respondeu sim, bastante objetivo e bastante esclarecedor aí para quem está nos assistindo. A doutora Maria Maiana, vou citar ela de novo aqui, porque acho que ela tocou em vários pontos que você, como da enfermagem, acho que ajuda também a gente formar uma compreensão melhor, né? Primeiro, você falou aí de várias funções, porque às vezes a gente quase nunca sabe, né? Quem está de fora vê o médico, vê a enfermeira e acha que é isso, né? Mas a doutora Maria Maiana falou muito da importância da atenção básica, de quem está nas áreas de vigilância, quer dizer, tem um conjunto de atividades, de funções e de pessoas, né? De carne e osso, que faz esse atendimento chegar a quem precisa de forma integral, né? Porque, enfim. Agora, eu queria que você comentasse um pouco qual é a importância que você vê de uma centralização a partir do governo de toda a estrutura hospitalar, médica e de saúde do país. Porque, como você bem disse, uma parte grande está na mão da iniciativa privada, né? E até agora a gente não percebeu por parte do governo um processo de coordenação centralizada. O que precisa fazer, na minha opinião, pelo menos é o debate que a gente vem fazendo na Intersindical, é que o governo tenha que centralizar, inclusive, todos os equipamentos e toda a estrutura que está no setor privado tem que estar sob a coordenação de um comando central a partir do governo, a partir do Estado, né? Você não pode permitir com que os ricos tenham o atendimento e os pobres, que é a maioria do nosso país, e a gente já está vendo que a contaminação já chegou nas periferias, enfim, em locais onde as condições de moradia, as condições para manter a higiene pessoal, a falta de água, a falta de sabonete, enfim, isso é muito grave, né? Então, queria que você comentasse dessa importância de ter uma centralização de toda a estrutura médica, de saúde e de assistência médico-hospitalar para se garantir o enfrentamento à pandemia de forma eficaz, né? A outra questão, acho que você citou uma questão muito importante aí, que é essa coisa dos instrumentais hospitalares, cirúrgicos,
O Brasil poderia ser uma potência nessa área, né? Se a gente tivesse um investimento pesado do Estado, você poderia reindustrializar a economia brasileira a partir da produção desses instrumentos. A gente poderia ser uma potência mundial a partir da fabricação aqui no Brasil desse conjunto de instrumental, né? É uma área que tem carências, né? A gente sabe, o Brasil é isso, quer dizer, você tem muitas carências e a gente poderia ter um processo de desenvolvimento industrial que era isso, investir pesado no saneamento básico, investir pesado na produção desses instrumentos hospitalares, ter um controle maior da indústria farmacêutica, da indústria química, né, dos fármacos. A gente tem aí vários dos nossos companheiros da Intersindical que trabalham na indústria farmacêutica, na indústria química. Temos feito bastante esse debate aqui, né, os companheiros de Osasco, os companheiros da região de Campinas, ali toda essa região, mas eu queria que você comentasse essa questão e para a gente voltar aqui a falar um pouco da irresponsabilidade do governo diante, enfim, que o governo está fazendo aí, arriscando a vida das pessoas nessa aventura de dizer que não é para ter o confinamento. Então, a irresponsabilidade mesmo. Eu acho que nem tem palavra para descrever quando ele vai para a rua sem máscara, cumprimenta as pessoas. Ele não, o governo Bolsonaro é aquilo que a gente fala, né? Não tem capacidade nenhuma de estar como presidente da República. Eu acho que a gente tirou uma posição muito adequada de colocar fora Bolsonaro, e fora Bolsonaro é toda a equipe que está lá, não é só ele, né? A gente precisa de pessoas que estejam comprometidas principalmente com as políticas públicas, e a saúde é uma das políticas públicas importantes que precisam ser fortalecidas. E aí a gente vai pagar caro com muitas vidas que não vão ser revertidas quando a gente não faz o investimento adequado em saúde. E aí eu vi uma reportagem, eu acho que foi no grupo da Intersindical, que a Nilza colocou, dos profissionais que trabalham em São Paulo nos cemitérios que estavam fazendo sepultamento, e muitos estavam com D3, né, que é suspeita de coronavírus. Mudou da semana passada para cá, porque na declaração de óbito tu pode colocar várias possibilidades do que o paciente morreu. Suspeita, né? Ou a comorbidade que o paciente já tinha, ou o que suspeita que ele tem. E não estava sendo colocado Covid-19. Agora que começou a colocar, estava sendo colocado insuficiência respiratória. Aí pode ser que a gente comece a ter uma ideia dos pacientes que estão suspeitos para Covid-19, porque até agora não estava sendo colocado. E aí, quando se coloca Covid-19, a gente pode ter esses dados, e aí é a questão que a gente não funciona, porque não funciona. O Ministério da Saúde não está dando a devida atenção para a vigilância epidemiológica, não levam a sério os dados da vigilância epidemiológica, porque cada hospital tem a vigilância epidemiológica do hospital. Daí no hospital manda para municipal, a municipal manda para estadual, que vai colocar os dados no sistema, um sistema que todos no Ministério da Saúde têm acesso e vão poder divulgar diariamente esses dados. Chega o atestado de óbito, você coloca dentro da vigilância epidemiológica o que aquele paciente, a suspeita daquele paciente, esse dado vai para o município e o município pode passar para frente. Ou seja, tem que usar o que a gente já tem no Sistema Único de Saúde da vigilância epidemiológica, os dados, cruzar esses dados e usar. E o governo não faz isso. Quando não houve a vigilância epidemiológica, quando coloca protocolos de manuseio em conformidade com o que a gente tem de equipamento, porque eu falava lá no início, o protocolo de usar máscara só em paciente que está com sintoma está errado, porque não tinha máscara o suficiente.
Então, lá no início, comprei briga com vários colegas que diziam, mas é protocolo, estão chaveando por isso. Não, é porque não tem equipamento, porque a gente precisa usar todos os equipamentos disponíveis. Então, centralizar esses dados é importante. Agora, outro dado que é importante centralizar é o número de leitos disponíveis de UTI, o número de leitos disponíveis que a gente tem. E aí os filantrópicos, os pilantrópicos que a gente chama, as organizações sociais, os hospitais federais, os municipais, todos têm que ter disponível quanto de leitos eles têm. Nos hospitais estaduais, onde funciona o sistema de regulação de leitos, até o meio-dia, quando eu estava na vigilância epidemiológica, a gente tinha que passar para a regulação do Estado quantos leitos ocupados e qual era a comorbidade daquele paciente. Isso não chega na rede do Ministério da Saúde. Como é que a gente não consegue ter esses dados dos hospitais privados? E aí, esse louco comprando um leito de hospital privado, pagando adiantado, né? A gente está dando dinheiro e um leito de UTI. Eu estava pesquisando outro dia, perguntei para um colega, ele disse que há um tempo atrás era R$9 mil a diária de um leito de UTI. Então, isso a gente precisa divulgar, que está sendo, quem está ganhando muito dinheiro é a iniciativa privada, e o Mandetta, ele vem da iniciativa privada, por isso que não se centraliza os dados, porque precisa enfiar dinheiro, né, na iniciativa privada, assim como eles fizeram com os bancos há semanas atrás. Então, vai continuar a subnotificação, vai continuar, porque eles não centralizam esses dados. O que o governo, se fosse um governo sério, igual aconteceu na Espanha, pega e estatiza todos os leitos da iniciativa privada, e quem vai regular é o Ministério da Saúde, esses leitos. Com relação a equipamentos, que eu acho que é uma bandeira que a gente tem levado, uma empresa aqui de Santa Catarina, a VEG, ela direcionou agora para a construção para produzir respiradores, que eu acho que se for feito em outras indústrias, a gente vai conseguir dar conta também, né, de atender, se não acabar o isolamento social, se continuar as medidas de higiene, se continuar a questão do uso de máscara. Agora, o isolamento social só vai ter, daí o que a gente falava lá atrás, né, só vai conseguir fazer isolamento social se as pessoas conseguirem ficar em casa. E como é que a pessoa vai ficar em casa se ela tem que dar comida para o filho, né? Então, é um conjunto de medidas que precisam ser tomadas, não é só na saúde, precisa assistência social. Na verdade, o que a gente precisa de políticas públicas que funcionem, todas as políticas públicas, e que o governo realmente dê as condições para as pessoas ficarem em casa. E não vai ser com R$600, né? Não vai ser, ainda mais com a burocracia que tem para chegar aos R$600. Mas antes, só de passar para ti, como a atenção básica é importante. Eu estou aqui trancada com a minha mãe, né, que tem, sabe aquele grupo de risco que tem todas as doenças? Minha mãe tem tudo, né? Diabetes, problema de bronquite, todas as doenças ela tem, agrupou tudo para ela. Então, estou aqui cuidando dela. E o SUS é maravilhoso, né? Se tivesse investimento mesmo, a gente seria top. A equipe de saúde ligou, né, lá no começo, ligou perguntando como é que estava, como é que não estava, e com todas as deficiências que a gente tem, inclusive no município de São José. E qual é o dia? Está aqui agendado, eu vou fazer a vacina na tua mãe. Eu disse, olha, eu tenho o meu filho que ele é asmático, tem condições de fazer nele? Tem sim. E eu sou profissional de saúde? Tem sim. Ou seja, eu não precisei sair de casa para fazer a vacina na minha mãe, no meu filho. E é assim que a gente defende, é assim que precisa funcionar, né? Só para dar um exemplo do que milhares de profissionais de saúde têm feito todos os dias e que tu viu lá na assistência com teu pai, todos nós acompanhamos. Se tiver valorização, vai funcionar, que é uma beleza. Se tiver financiamento, se parar de tirar dinheiro do serviço público e colocar na iniciativa privada, vai funcionar o Sistema Único de Saúde. Então, é alguma das colocações que eu tinha para fazer. Muito bem, quero agradecer bastante aqui, Edileuza. Nós estamos com várias
pessoas comentando aqui, seguindo, vamos tentar aqui, eu quase nunca consigo, mas aqui, ó, o Osmar Negreiros, ele fala, então os números que a mídia mostra são diferentes da realidade, né? A Vivian Aviaras, né, aí de Santa Catarina, os trabalhadores de hospitais que estão com suspeita de Covid não estão sendo testados, pois o número de teste é ínfimo. O Sérgio Augusto Sobrinho, a falta de EPI é uma constante, alunos do 6º ano de medicina em Campinas dando plantão e sem equipamento, por teoricamente não estar atendendo contaminados. Como saber quem está? O Sérgio, ele participa do Conselho Municipal de Saúde, além do filho dele ser estudante de medicina. Zé Ronaldo fala, o Bolsonaro deveria assistir essa live, né? Esse pulha do Bolsonaro, se ele assistisse, a gente ia mandar bons recados aqui para esse, desculpa, Edileuza, para esse merda do Jair Bolsonaro. A Silene Medeiros, Silene lá de Fortaleza, eu tenho visto bastante, até mandar um abraço para a Silene, para a Nacélia, para o Eriston, para os nossos companheiros lá do Sindicato de Servidores Municipais, e infelizmente todos os dias a gente vê assim constantemente o sindicato fazendo uma nota de pesar por mais um trabalhador, uma trabalhadora que está perdendo a vida, né? O Cacá, falando aqui fora, Bolsonaro em defesa da vida, muito bem, Cacá. Valdineia, bom dia, Valdineia, tá dando bom dia pra gente aqui. Zé Ronaldo de novo, né? Lembrando aqui do compromisso, a Dida Dias, a Dida lá da Baixada Santista, chamando mais gente, Heloísa, nossa nova mineira agora, comentando também, a Isabel Cristina, apoiada, SUS, público e estatal. A Isabel Cristina é professora da rede municipal aqui de São Paulo. Abraço a todos os trabalhadores da educação aqui do município de São Paulo. Nós vamos tratar aqui nos próximos dias também do problema da educação, agora com, enfim, o confinamento, como é que os profissionais da educação e os alunos, os pais também, né, pais e mães tratam dessa realidade. A Jane Magali, realmente, quem entende como é o serviço dentro de um hospital é quem está lá, está dizendo, você realmente tem conhecimento da causa, Edileuza. Luiz Brandão, Promissão, minha cidade natal, onde eu conheci o Edson Carneiro. Luiz Brandão, meu amigo aí de infância. William Figueiredo, legal. Patrícia Barreto, por um sistema de saúde público de qualidade. E vamos lá mais, quem travou? Não, Marcelo Gonçalves, hoje aqui, ó. Marcelo Gonçalves diz, sim, hoje o Sindicato dos Bancários faz 97 anos de história, meu sindicato aí, quase 100 anos de luta, na luta e na resistência, na defesa dos bancários da classe trabalhadora. Parabéns à categoria bancária, parabéns à diretoria do nosso sindicato, queremos mais emprego, dignidade para o nosso povo. Vou ficar emocionado aqui. Abraço, Marcelo. Nosso sindicato, a nossa categoria tem uma longa tradição de acompanhamento em saúde do trabalho, viu, Edileuza? Desde os anos 80, eu inclusive militei na área de saúde do trabalho, até porque fui acometido por uma lesão por esforços repetitivos aqui, tem quase 28 anos, e me traz muitas sequelas. Cristiane Fraga, um abraço aqui, muito esclarecedora. A Rita de Oliveira Gonçalves, parabéns pela matéria. Nosso amigo aqui, Maurício Edélcio, também bancário. Renilson, que é químico. A Mauri Soares, esse é o nosso comandante, a Mauri Soares, pai do Heitor, né? É o Heitor, né? Eu estou enganado, é Heitor, né? Abraço aí, Heitor. Figurinha. Quem mais? João Medeiros. Marcos de Oliveira, professor Marcos aqui também, lembrando aqui, faz uma observação muito importante, né? Heróis não morrem, precisa de salário, né? Os profissionais de saúde têm que ser tratados com dignidade, como trabalhadores que têm suas limitações, precisa ter seus direitos. Muito bem, meu amigo Marcos aqui. Bastante gente, eu peço que as pessoas comentem aqui. Maria de Lourdes Santana, bom dia. É um absurdo hospitais particulares não servir a população. Então eu mando um abraço para todo mundo e dizer, será que caiu aqui? Acho que não, né? Estamos aqui ainda.
Edileuza, agradecer bastante você por essa conversa aqui, estamos quase ao meio-dia, mas queria que você fizesse aí as considerações finais. Hoje nós estamos numa batalha, você também tem acompanhado esse debate, que foi a votação da medida provisória 905 do tal da carteira verde e amarela, né? Nós conseguimos arrancar várias coisas que estavam no texto original do Bolsonaro. Ele queria taxar obrigatoriamente o seguro-desemprego, Edileuza. A pessoa vai pegar suas míseras parcelas de seguro-desemprego, ele queria descontar 7,5%. A gente conseguiu arrancar isso do texto, mas ainda ficou lá uma pegadinha, diz que é opcional, nós não sabemos como é que vai funcionar isso. Conseguimos arrancar também do texto a redução drástica do adicional de periculosidade, que afetaria trabalhadores gari, trabalhadores das minas, trabalhadores das seguranças, várias categorias aí, trabalhadores do setor elétrico, químico, quem lida, né, com materiais perigosos, quem, enfim, na sua atividade profissional tem alguma atividade perigosa, tem um adicional de periculosidade que é importante, ele queria reduzir, conseguimos tirar isso também. Enfim, agora o texto continua muito ruim. Conseguimos tirar também aquela ideia de que ia cortar de 8% para 2% a contribuição para o fundo de garantia. Isso ia tirar, Edileuza, por ano, mais de R$ 1.500 do fundo de garantia das pessoas que ganham R$ 1.200. Um absurdo. Então, agora nós temos que fazer muita pressão sobre o Senado. Estamos aí com uma hashtag, quem puder ainda, hashtag caduca MP905. Caduca porque é uma medida provisória, como você sabe, ela tem um tempo de validade, né? O Bolsonaro editou lá em novembro, o Congresso Nacional renovou ela por mais 2 meses, então ela tem que ser votada sim ou sim até o dia 20 de abril, senão ela caduca, ela perde a validade. E uma manobra aí, os bolsonaristas estão bravos comigo aqui na rede, dizendo que o Bolsonaro não tem nada a ver com o Rodrigo Maia. Tem sim, Rodrigo Maia, junto com o Bolsonaro, junto com o Dória, junto com a Rede Globo, junto com toda essa patifaria que defende, e estão defendendo aí a medida 905, diz que é para gerar emprego. Que vai gerar emprego que nada, vai gerar mais emprego, mais rotatividade no mercado de trabalho e vai precarizar o trabalho, principalmente da nossa juventude, das mulheres, dos homens, dos nossos mais idosos acima de 55 anos, população, a juventude negra, as mulheres negras, vão perder muito com essa medida absurda do Bolsonaro, do seu Rodrigo Maia, do seu Dória e da Rede Globo. É isso. A medida provisória é do Bolsonaro sim, é do Rodrigo Maia sim, é do Dória sim e é da Rede Globo. Essa canalha que quer acabar com os direitos dos trabalhadores para defender bilionário. Queria que você fizesse as suas considerações finais, Edileuza, e lembrando aqui que amanhã nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, uma mulher guerreira, que representa um povo guerreiro, que há mais de 500 anos resistem, que é a Sônia Guajajara, que vai conversar com a gente aqui sobre a situação dos povos indígenas, dos quais eu tenho orgulho de trazer no sangue, na cara, né? A minha herança. Então vamos conversar amanhã com a Sônia Guajajara, a partir das 11 horas da manhã. Com você, Edileuza Fortuna, lutadora da saúde, para as considerações finais aí, deixar uma mensagem de esperança, né? Porque a gente está na luta, a luta é coletiva e nós vamos sair dessa coletivamente para um país melhor, mais justo, mais igualitário e que respeite a dignidade humana. Então, Índio, agradecer pelo convite, né? Eu acho que quem está na linha de frente é difícil de analisar, né? A gente se envolve com sentimentos, com tudo, com os profissionais que estão lá, que a gente vem lutando há muito tempo pela qualidade desses trabalhadores, pela saúde, pelo salário digno, e agora todo mundo vem dizer, vocês são heróis, vocês são heróis. A gente realmente tem lutado bastante para que, não só nessa época a gente seja herói, para que tenha um sistema de saúde forte, para que tenham profissionais bem treinados, né? Infelizmente, a gente vai passar ainda uma tempestade. Sabe quando vem aquela brisa, né? A tempestade está vindo, e a tempestade está chegando,
e a gente precisa de EPI, a gente precisa de isolamento social, a gente precisa de um governo sério que realmente se preocupe com a vida da população brasileira, de todos os cantos, de norte a sul, do Iapoque ao Chuí, para que a gente consiga suportar e superar e construir o tão sonhado, a nova sociedade, né, que a gente defende todos os dias, e não vai ser com esse governo, por isso a gente precisa derrotar, a gente precisa derrubar o Bolsonaro, todos os ministros, inclusive o Mandetta, para construir um sistema forte, para construir uma sociedade justa. E não é nesse momento, né, eu acho que essa brisa que está vindo, ela mostra que os profissionais, infelizmente, vão adoecer ainda mais, né? A gente vai passar por essa tempestade, a gente vai precisar se fortalecer bastante, porque um profissional para trabalhar numa UTI, ele precisa de um bom tempo de treinamento, né? E a gente não vai ter esse tempo para treinar, a gente vai ter que trocar a roda do carro com o carro andando, mas eu acredito nessa categoria, nesses profissionais do Brasil todo, do mundo todo, que são treinados no dia a dia, que a gente vai conseguir, a gente vai superar essa, porque nos nossos cursos de formação, a gente faz com muito amor. Já que não tem tantas qualidades, eu acho que a intersindical e sindicatos precisam estar todo dia denunciando isso, né? E precisa dizer que precisa ter isolamento social, porque daí a gente vai estar blindado lá dentro dos hospitais, se tiver organizações de trabalhadores fortes. Então, é nisso que eu gostaria de focar, que a intersindical, que os sindicatos do Brasil afora abracem essa causa para a gente derrotar realmente essa pandemia com organização dos trabalhadores. Não pode sair de casa, mas participa das lives, participa das reuniões online, se organizem nos seus sindicatos, porque é a organização dos trabalhadores. Uma hora a gente vai precisar ir para a rua, para derrotar essas medidas provisórias que estão aí, a gente precisa derrotar essa reforma trabalhista que já passou, a gente precisa transformar isso para construir uma sociedade mais justa. Essa MP e as outras milhares de MPs que estão aí, né, a 927, todas as outras, que retiram direitos dos trabalhadores, não tem nenhuma que venha para fortalecer os trabalhadores. Então, é para isso que a gente precisa se organizar. Então, queria agradecer, dizer que a Intersindical tem um papel importante de estar nos representando a nível nacional, no Congresso Nacional, tem que fazer pressão mesmo nos senadores, os senadores de Santa Catarina, a gente precisa fazer a pressão, são 3 senadores daqui, a gente precisa fazer a pressão, e todos os estados precisam fazer a pressão nos seus senadores, para a gente garantir que essa MP seja caduque realmente depois da semana que vem, e que saiamos dessa mais fortalecidos, como tu tem feito o trabalho todo dia, a gente também tem tentado fazer. Gostaria de encerrar com uma frase que o Gramsci falava, né, que o pessimismo dá razão e o otimismo dá vontade. É isso que a gente precisa colocar nesse momento. O SUS é nosso, ninguém tira da gente, direito garantido não se compra e não se vende. Muito bem, Edileuza, terminando aí com o mote dos profissionais da saúde, aí, dos trabalhadores da saúde. Quero mandar um abraço aí para os trabalhadores da saúde aí, as mulheres, né, principalmente, que é a maioria da categoria. Tive a honra já de ir algumas vezes, participar de assembleia aí com vocês, na porta do hospital, né, conversei com vários outros. Também tenho a honra aqui, os profissionais da saúde, aqui o Sim Saúde São Paulo, por várias vezes também participei de atividades, conheço vários, pessoal de Minas Gerais, Érico, quero, em nome de vocês, mandar um abraço e a nossa solidariedade a todas as pessoas que atuam na área da saúde, desde quem está lá na limpeza, né, aos médicos, são todos muito importantes, né, todos têm a mesma importância e precisam ser valorizados, né. Esse negócio de tudo bem, a gente também vai bater palma, né, precisa bater palma, mas precisa garantir a valorização do trabalho, precisa garantir
respeito à integridade física e emocional nesse momento em que o país está particularmente nas mãos desses profissionais, enquanto esse despreparado do Bolsonaro quer desmontar o país e destruir o país. Como você bem lembrou, aproveitar aqui para mandar um recado para os senadores do estado de São Paulo, né, o major, como é que é agora? Deu até um branco aqui no nome do senador aí da extrema-direita bolsonarista, né, a Mara Gabrilli, o senador José Serra. Se votarem contra o trabalhador, nós vamos botar fogo no pavio em vocês, né? E se essa nossa geração aqui trata na luta coletiva, se vocês levarem o país para a barbárie, as próximas gerações vão tratar os seus filhos, os seus netos, as suas gerações com barbárie, né? Nós vamos chupar o sangue dessa canalha que só atende aos interesses do rentismo e dá uma banana para o povo brasileiro jogando no desemprego, na miséria. Muito obrigado, Edileuza. Desculpa a minha indignação aqui, a gente faz luta e a indignação é o motor da gente lutar, porque não faz sentido viver se não for para querer uma sociedade justa, humana, solidária, igualitária, que é isso, né, gente? É para ser feliz e para buscar uma saída coletiva. Muito obrigado, um bom dia, convido a todo mundo a compartilhar, a fazer essa mensagem, essa reflexão bonita, emocionada aí da nossa querida Edileuza, chegar para mais gente, dialogar aí com os profissionais de saúde. Esse espaço aqui está aberto para outros profissionais da saúde, para militantes, dirigentes aí também da saúde. Vamos voltar aqui a falar outras vezes com as pessoas que trabalham na linha de frente na saúde, e lembrar que amanhã estaremos com Sônia Guajajara, e vamos seguir, como você disse, em casa, mas fazendo pressão política nos poderosos, né? E é possível fazer pressão nessa cambada aí que nunca olha para o povo brasileiro. Tem que olhar para o povo brasileiro, para as mulheres e homens que constroem a riqueza desse país e que precisa ser respeitado. Bom dia, Edileuza, um abraço aí para toda a nossa companheirada, para a Mauri, e para toda a turma aí. Dê um abraço, e quando acabar esse confinamento, nós vamos tomar aí uma cerveja, um suco, e vamos comemorar a vitória da classe trabalhadora, que com certeza virá através da organização, da consciência política e da disposição de lutar por uma causa que é coletiva. Bom dia, e agradeço a todos que acompanharam mais um dia, e vários aqui estão todos os dias com a gente. Grande abraço, vamos à luta, vamos garantir a vida acima do lucro e vamos garantir principalmente a vida e a integridade daqueles que estão se expondo